A paz de Jesus e o amor de Maria e feliz Páscoa a todos vocês. Jesus ressuscitou, aleluia! Ele está vivo no meio de nós. A vida venceu a morte, a luz venceu as trevas, a pedra rolou e um novo tempo é inaugurado na história para a glória de Deus. Não esqueçam vocês o que eu sempre falo, né? A manjedoura ficou vazia, a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio e o trono está ocupado. Ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão da tribo de Judá e voltará como rei dos reis e senhor dos senhores para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino, céus novos e uma terra nova. Ele é o Senhor da história, ele é o Senhor do universo e diante dele todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor da história, Senhor do tempo, Senhor do universo, Senhor dos senhores. Diante dele, todo joelho um dia vai se dobrar, porque só ele tem poder de salvar e só ele é o Senhor da nossa vida. Feliz Páscoa para você, porque o que venceu a morte ressuscitou e está vivo no meio de nós. Nosso evangelho de hoje é João capítulo 20, do 1 até o versículo 10. João capítulo 20, do 1 ao 10. A segunda leitura é Colossenses 3, do 1 ao 4. E a primeira leitura é Atos 10, 34 e 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Correram juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Em verdade, não havia entendido a Escritura, segundo o qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho de hoje eu quero tirar 3 reflexões apenas para ficar no nosso coração para vocês. A primeira: toda religião que existe no mundo, ela tem uma boa intenção: levar o homem até Deus. Essa é a intenção de toda religião. Mas na nossa fé cristã, na nossa revelação cristã, não é o homem que foi até Deus. Foi Deus que desceu do céu e veio até o homem. E celebrar a Páscoa, a passagem da vida para a morte, do pecado para a graça, das trevas para a luz. Celebrar a Páscoa, onde Cristo vence a morte, é o que diferencia a nossa fé de toda religião. Qualquer fundador de religião, você tem o túmulo dele. Se você chegar lá no túmulo de Buda, está escrito: aqui jaz Buda, está lá o túmulo dele. Se chegar no túmulo de Maomé, está aqui jaz Maomé, Maomé está lá dentro. Chegar no túmulo de Gandhi, Gandhi está lá dentro. No túmulo de Confúcio, Confúcio está lá dentro. No túmulo de Allan Kardec, de Chico Xavier, eles estão lá. Todos os fundadores de religião, todos eles estão mortos. Agora, o fundador do cristianismo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele morreu não uma simples morte, ele morreu a pior morte para nos dar a melhor vida. Ele assumiu a maldição para nos dar a bênção. Ele se tornou escravo para nos fazer livre. Ele se fez filho do homem para nos fazer filho de Deus. Então, nós estamos no lugar certo, na igreja certa, na fé certa, porque o fundador da nossa igreja, ao terceiro dia, a pedra rolou. Se você for lá no túmulo de Jesus, lá tem uma placa, mas está escrita: ele esteve aqui, mas ele não está mais, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás e ele está vivo no meio de nós.
Outra coisa importante você saber que 1 Coríntios 15, a partir do versículo 19, Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então aprende uma coisa, que está tendo um bando de hereges dentro da igreja aí, uns hereges com a cara cheia de botox, com cabelo esquisito, dizendo, não é Cristo que ressuscitou, é a causa do Cristo que está ressuscitada, é a palavra do Cristo que está ressuscitada. Túmulo vazio não é garantia de ressurreição. O garante a ressurreição é que Pedro olhou para João e viu que João não era o mesmo, que Tiago não era o mesmo, que a palavra do Cristo estava ressuscitada. Esse herege que falou isso numa pregação na Canção Nova é o mesmo que fez um doutorado em André Torres Queiruga. André Torres Queiruga é a junção de Leonardo Boff com Helder Câmara, com John Sobrinho, com Pedro Casaldária, com Frei Beto junto. É o herege dos heresiaca. André Torres Queiruga é autor do livro Repensar a Ressurreição, que ele fala, se eu encontrar a alçada de Jesus, eu creio na ressurreição, porque não é Cristo que ressuscitou, é a causa do Cristo que está viva no meio de nós. Veja o nível de heresia dentro da nossa igreja. Veja o nível de anta que tem dentro da nossa igreja. Aí uma anta faz um doutorado numa outra anta e vai para a televisão pregar antice. É cada coisa que a gente escuta, que Deus tem que ter misericórdia num negócio desse. Só a misericórdia de Deus uma hora dessa. Então veja, se Cristo não ressuscitou, amados, vã é a nossa fé e nós estamos nos nossos pecados. O túmulo vazio é a garantia, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele venceu a morte, a pedra rolou, ele não está mais aqui, ele não está entre os mortos, porque ele foi ressuscitado. Então, quando você vê uma anta dessa dizendo uma coisa dessa, é uma única coisa. É gente que nunca fez uma experiência profunda de Deus. Tem Jesus na cabeça, conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Conhece o Salmo do Bom Pastor, mas não conhece o Bom Pastor do Salmo. Tem Deus na cabeça, mas nunca fez a experiência no coração. É triste a gente ouvir isso da boca de gente que fez doutorado falando esse tipo de heresia dentro da igreja. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, da nossa salvação, a garantia que a nossa fé é verdadeira e a garantia que os nossos pecados foram eliminados pela cruz, e ao ressuscitar, ele nos garantiu uma vida nova. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então cuidado com esses discursos favo de mel, que o trem é tão meloso que causa diabetes espiritual na gente, quando a gente escuta o negócio, de tão herético que o negócio é, que dá dó a gente ouvir umas coisas dessas dentro da nossa própria igreja. A segunda coisa que eu queria trabalhar com vocês desse evangelho, que o texto diz, no primeiro dia da semana. Aqui eu volto a explicar, aqui está a razão pelo qual nós católicos guardamos o domingo e não o sábado. Nós não celebramos o fim da primeira criação, sétimo dia. Nós celebramos o início da nova criação no primeiro dia. Quando Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, ele inaugurou um novo tempo, uma nova história, uma nova criação. Ou seja, o sétimo dia para o judeu era sagrado, porque era o fim da primeira criação. Para nós, o primeiro dia é o dia do Senhor, porque é o dia da nova criação. Cristo, ao primeiro dia da semana, ele venceu a morte, ele venceu as trevas, ele venceu o demônio, ele rompeu as trevas e veio para a luz. E nós já não celebramos o Cristo que dormiu no sábado, mas o Cristo que levantou no domingo. A ressurreição no primeiro dia da semana é que faz para nós o domingo sagrado, o domingo santo. Você vai perceber que as aparições de Cristo é sempre no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, porque ele inaugurou uma nova criação, uma nova Páscoa, a passagem da antiga aliança para a nova aliança, a passagem da água para o vinho, a passagem das trevas para a luz. Em Cristo, Deus está redimindo a humanidade, criando uma nova humanidade, começa uma nova criação, uma nova Páscoa. Essa é a razão que nós guardamos o primeiro dia da semana. E a terceira coisa que eu quero trabalhar para vocês aqui é que os dois apóstolos correram ao sepulcro para ver o que tinha acontecido. E a palavra diz que o discípulo que Jesus amava, porque ele era mais jovem, ele chegou e não entrou. Ele deixou primeiro Pedro entrar. Gente, isso chama muita atenção. Eu vou ler para você. Diz assim, ó, versículo 5, versículo 4. Correram juntos, mas aquele outro discípulo
correu mais depressa do que Pedro, ele era mais novo, claro, né? E chegou primeiro no sepulcro, inclinou-se, viu os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Aí o texto vai dizer que depois entrou também o discípulo. Gente, isso aqui chama a atenção, sabe do quê? O discípulo que Jesus amava, João, foi correndo. Ele chega primeiro, mas ele não entra. Por quê? Porque o primeiro, o chefe, o papa da igreja era Pedro. Olha o respeito do primado de Pedro no Evangelho de João. Todas as vezes que você lê a palavra, está Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E a coisa mais bela disso, amados, quando Jesus fala lá em Mateus 16, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois ele vai dizer, Simão, Simão, Satanás tentou peneirar você, mas eu orei por ti, vai, confirma teus irmãos. O chamado de Pedro, de Mateus 10, 2, eis o nome dos 12 apóstolos, o primeiro Simão chamado Pedro. Jesus instituiu Pedro como o primeiro, como príncipe, como chefe da igreja, como o papa da sua igreja. E aí, olha que coisa bela, João vai, mas ele não entra, ele fica na porta e espera Pedro entrar, porque Pedro é o primado, é o chefe da igreja. E quando Pedro entra, João vai entrar. E ele viu e creu. Olha que coisa interessante. Aqui está a autoridade petrina, meus irmãos. A autoridade do Santo Padre, o Papa. Por isso que nós, católicos, aqui está a base da nossa fé. As três principais alvas da igreja, a Eucaristia, a Virgem Maria e o Papa. Aonde está Pedro, aí está a Santa Igreja. Por isso que hoje nós temos um leão para colocar os negócios nos trilhos, para guiar a Santa Igreja, para pronunciar as verdades da nossa fé. Então veja, de Pedro até Leão é 268 papas e todos eles são Pedro. Por isso que nenhum traz o nome de Pedro, porque cada um deles é Pedro. Tem autoridade de ligar e desligar. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. A nossa igreja tem o primado de Pedro, o Papa, como aquele que tem a missão de confirmar os irmãos na fé. Por isso, seja feliz por ser católico. Você está na igreja do Cristo que ressuscitou. O fundador dela ressuscitou e ele instituiu Pedro como pastor do seu rebanho. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Hoje está na igreja de Leão, a igreja de Pedro. Seja feliz por ser católico. Fogo na alma, aleluia!